Galera, bom dia, né? Estamos aí sábado, 17 de setembro hoje, né, de 2022, às 10h01 da manhã. Ô, gente, vamos para duas notícias. Primeiro uma boa e depois uma ruim, né? A boa é que o pessoal do Jailbreak aí, né, agora tem um novo Jailbreak na praça, certo? Estão falando dele hoje. Só que como já falaram, ainda não tem data ainda para soltar e nem para falar sobre ele, né? Acabei pegando meu Assistir Vital e acabei clicando lá em cima lá de recarregar a página. Não tem problema, certo, gente? Também eu vou deixar o link disso aqui para vocês na descrição, certo? Anúncio, certo? De um novo, né? Jailbreak baseado em acesso SH, certo, gente? Que vai chamar Project 36 para qualquer versão do iOS 15 ou superior, certo? Só que só para aparelhos com chip A9, A10 e A11, certo? Quem for outros aparelhos que não tem chip A9, A10 e A11 não vai ser compatível. Aí tem que esperar o Blizzard, certo? Ou então Uncover, ou então vamos ver o que vai acontecer com o Chayote, né? Mas enfim, né? Aí tá aqui, né? É um jailbreak que tem acesso SH, acesso root, ou seja, acesso às pastas do sistema com o modo de desenvolvedor, né? Administrador concluído e MDM patch. O MDM, gente, é o sistema ali, né, que a Apple usa, né? Como que eu vou explicar? Para estar configurando os certificados ali daqueles aplicativos que revoga, certo? Então é um serviço da Apple que reassina os certificados para eles estarem sempre assinados. É o que o pessoal do Apple Developer que vende certificado aí, né? Quem tem controle ali pelo Apple Developer, caso Motoca e outros aí, certo? Que eles ali vendem os certificados ali, né? Os que trabalham lá mesmo, né? No Apple Developer, pelo Xcode. Eles têm um processo ali que faz que os certificados ficam válidos por um ano, certo? E eles têm lá um processo que pode revalidar, né? Aí o que acontece é justamente por um programa, né, um sistema do MDM, né? Eu nem sei do que se trata essa sigla aqui, mas isso que eu sei porque tem essa função no 3utools, que eu trabalho aqui no computador com 3utools, certo? Então, eu posso explicar mais ou menos assim. Então, esse é um jailbreak baseado nesses três casos aqui, né? Do sistema root, ou seja, total acesso ao administrador das pastas do sistema root do aparelho, com total acesso OpenSSH e com total acesso de reassinatura de aplicativos de terceiro, certo? E de certificados, né? E aí tá um planejamento, certo? Para suportar todas as tweaks, né? Tweaks é able to run, ou seja, habilitadas para rodar, né? Para correr, para funcionar, certo? Mais uma por uma, né? E por enquanto não tem fase ETA e nenhuma assim publicação planejada, né, de versões ainda, né? Porque estão aí soltando hoje, certo? Vou deixar aqui na descrição para vocês, gente, porque abrir imagem do Twitter que costuma crashar a gravação de tela, certo? Mas aí vocês vão ver, certo? Vocês podem clicar nas fotos aí, né? E o que isso aqui faz? Isso aqui vai deixar no aparelho de vocês, por enquanto vocês vão ver nas fotos aí que estão testando em Mac. Eu reconheço o Mac pelo botão ali, pelo modelo dos botões de fechar, minimizar e maximizar, certo? Que são coloridos igual um semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Só que aí eles estão fazendo, certo? Estão planejando um IPA, certo? Que vai ficar aí na área de trabalho do nosso aparelho, né? E aí o que acontece, gente? Ele vai funcionar assim como se fosse, pelo que eu tô entendendo aqui, como se fosse o Essagno Scarlett, mas vai funcionar também como se fosse, no caso, o Uncover. Vai ficar entre essas duas etapas, certo? Ele vai ser um instalador, mas ao mesmo tempo ele vai ser uma ferramenta de jailbreak. Esse programa aqui deve ser pelo computador, certo? Já que ele é baseado em Checkmate, que é o exploit do Checkra1, né? Naquela falha de segurança que teve nesses aparelhos aí de A9 e A11, certo? E aí já vou falar sobre esse negócio de falha de segurança já também. Vai ser o próximo capítulo e deve ser o título desse vídeo também, certo, gente? E aí o que acontece? No computador vai aparecer o nome do aparelho, o SEID, certo? Que é aquele dado que a gente geralmente põe no site do Conan para pegar os SH e SHBlob, certo?
que a gente tem do nosso aparelho, vai mostrar o CPO, certo? O tipo de processamento que a gente tem, o modelo do aparelho e o modo do aparelho, se ele tem jailbreak ou não. Vai mostrar aí numa janelinha, certo? Do Project 96 e vai ter uma outra tela aí, certo? Vai ter 3 opções aí, né? De configurações, de fazer o destravamento do sistema, de dar fix aí no patch no MDM, ou seja, reassinar automaticamente os certificados do aparelho sem precisar de pagar nada no Apple Developer e nem pagar mais certificado para ninguém, certo? E vai ter uma outra função aí que eles deixaram aí apagado aí, esborraram em preto por enquanto para ninguém ver as funções, né? Então, gente, vou sair aqui um pouquinho para vocês entenderem como que isso aqui vai funcionar. Isso vai instalar algum IPA, tipo assim o Xcode Pro, previews aqui, o Acrobat, certo? Como Uncover vai ficar um IPA aí na área de trabalho. Só que esse IPA, e diferente do Uncover que a gente clica para abrir ele, quando ele instalar esse IPA no nosso aparelho, ele vai ficar ali um IPA inutilizado. A gente não vai poder abrir ele para nada. A gente vai tentar abrir ele, ele simplesmente não vai abrir. Aí como que vai funcionar? Ele vai, de certa forma, ativar um jailbreak no aparelho da gente que não é rootless, que não é tethered, que não é semi-untethered nem untethered. Ou seja, não é um jailbreak temporário, não é rootless, não é permanente, não é semi-permanente. É um tipo de jailbreak que a gente ainda não está acostumado a ver ainda. Não teve ainda até hoje um igual a ele na praça. Ele vai instalar um IPA, que esse IPA, por ter acesso ao administrador, o sistema ali do MDM, o acesso root, ele nunca vai revogar, certo? Ele vai ficar aí no aparelho de vocês ilimitadamente, ou seja, sai totalmente daquele padrão do IPA do Uncover, que volta e meia revoga quando não tem o fugo, né? E aí o que acontece, gente? Aí vai ficar no aparelho de vocês um ícone inutilizado, certo? Mas não totalmente inutilizado. O que acontece? Como eles já falaram ali, vai ser um jailbreak via SSH e que vai permitir a instalação de qualquer tweak do jailbreak uma a uma. Ou seja, não vai instalar o Fusa File Manager, não vai instalar o Cydia, nem o Ciléu, nem o Zebra, nem o Installer, nem o Sail. Nenhum dos 6 aí. Então, como que a gente vai instalar tweak no aparelho? É o seguinte, gente, a gente vai no Safari, certo? Na página do iOS Rap Updates, quando esse jailbreak ficar pronto, certo? Quando tiver novidade dele eu vou trazer. E lá a gente vai ter que procurar lá no nome, lá na lupa, lá da Deb que a gente quer, certo? Baixar, por exemplo, quero um Fusa File Manager, vou procurar por ele lá. Vou clicar lá no download da Deb dele, ele vai baixar ali, certo? Aqui, ó, eu vou, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, né? No mais fácil para entender, certo? Vou abrir uma nova página. Aí vou botar aqui, ó, iOS Repo Updates. Quer ver aqui, ó, iOS Repo Updates. Só para vocês entenderem como que esse tipo de jailbreak vai funcionar quando ele ficar pronto. Aqui em cima que tem a lupa aqui, certo? E eu vou na pesquisa e vou botar, por exemplo, Fusa aqui, né? Ó, Fusa. No caso, vou procurar o de 64 bits, que é o compatível com o meu aparelho, né? Ó, Manager, Fusa File Manager, vamos lá, 64, aí tá bom. Beleza, vamos procurar, certo? E aí vai aparecer aqui pra mim, aqui, ó, certo? TIG Software, Fusa File Manager, 64 bits, que é o compatível com nossos aparelhos aí de 64 bits, né? Que são aqueles aparelhos que receberam acima do iOS 10, né? Que os 32 bits morreram no iOS 9, né, gente? E aqui tá, certo? Aí vai ter aqui embaixo todas as funções e aqui vai ter o download aqui da última versão do Deb, certo? Vou clicar aqui. Aí o que acontece, gente? Isso aqui só para vocês entenderem. Vai baixar o Deb no aparelho. Vou clicar em baixar aqui só para vocês verem, certo? Que aí vai estar fazendo download lá do Deb lá. Beleza, gente? Aí como que vai funcionar? Vai instalar esse IPA aí na área de início de vocês, certo? Esse jailbreak. O que acontece quando o download do Deb de vocês, que vocês quiserem acabar aqui no Safari, né? Tá aí, 8 MB é pouquinho, mas eu tô gravando tela, deve estar crashando por causa disso, né? E também o meu aparelho tá com uma rodinha lá em cima, não sei por que não, deve estar sincronizando alguma coisa aí. Mas enfim, gente, quando acabar esses debs que a gente baixar, eles vão ficar salvos aonde? Eles vão ficar salvos ali no download, certo? E vão ficar salvos também no nosso aplicativo Arquivos. Por isso que eu falo, gente, esse aplicativo vem com a iOS 15 e com 16 de fábrica pela Apple. Não deletem jamais ele do aparelho. Tem gente que não sabe para que ele serve, deleta ele, né? Segura nele e te bufa remover a app. Eu recomendo que vocês não façam isso, por causa de que os arquivos que vocês baixarem no Safari vai ficar aqui dentro. Aonde, né?
Vocês vão abrir o aplicativo arquivo aqui, certo? Vocês vão vir aqui, ó, no meu aparelho aqui na aba aqui do lado, certo? Deixa eu dar ok aqui. Vai aparecer aqui, ó, locais, vai estar aqui no meu iPad, ou no caso de vocês, no meu iPod, no meu iPhone, certo? Vocês vão aqui nessa opção e vocês vão ter que a chave aqui, downloads, né? A pasta downloads. E aqui, ó, tá vendo? O Fusa já tá salvo aqui, certo? O deb dele. O que acontece? Vocês vão segurar em cima do ícone, certo? E vocês vão vir na opção aqui de compartilhar, né? E aí é que tá, aí aqui nessa lista vai aparecer o IPA que tá inutilizado desse jailbreak lá na área de trabalho, né? O Project 64. Aí vocês vão clicar no ícone dele aí, né? Onde que ele aparecer, vamos supor que o Amerigo fosse ele, que vocês vão clicar, certo? E aí já vai redirecionar aquele deb para dentro dele, sem ele abrir no nosso aparelho, ele vai já instalar. Enquanto ele acabar de instalar o Fusa, já vai aparecer o ícone dele aqui, já totalmente funcional no nosso aparelho. Então, gente, é um jailbreak muito bom, certo? Só que eu não sei ainda o porquê que ele é baseado no checkra1. Se enquanto a gente desligar o aparelho ou dar reboot, né? Que ou seja, voltar na tela da maçã, se vai precisar de conectar o computador para estar reativando esse IPA de novo. Já que é o IPA que nunca revoga, eu acho que nem vai precisar de computador. Computador acho que só na primeira vez e depois já era, né? Mas enfim, gente, o que vai ter dentro desse jailbreak? Ele vai ser um jailbreak via terminal SSH. Então a gente vai ter que editar algum comando de terminal, então eu ainda não sei, certo? Mas ele vai ficar um IPA morto na área de trabalho aí, certo? Que vai servir para a gente redirecionar, compartilhar os debs que a gente baixar pelo Safari para mandar abrir com ele, só que ele não vai abrir na nossa tela, ele vai ficar na área de trabalho mesmo. E aí vai ficar uma barrinha aqui embaixo, onde está o Web Spectre, por exemplo, desse IPA aqui, né? Vai ficar embaixo do ícone desse IPA, desse jailbreak, vai ficar uma barrinha, né? De crescente, igual os aplicativos que instalava no iOS 6, no iOS 5, né? Que não era aquela rodinha, mas ficava uma barrinha embaixo, vai simular uma barrinha daquela, certo? Enquanto a barrinha chegar no final, já vai aparecer o ícone da tweak que a gente baixou e vai estar funcionando já. Enquanto não for tweak de ícone que aparece na área de trabalho, se for alguma que aparece nos ajustes do aparelho, já vai aparecer ali no menu dos ajustes. Então, gente, eu acho legalzinho esse tipo de jailbreak. Vamos ver no futuro, quando ele for lançado, que tipo de jailbreak que vai ser esse. Vai ser um novo tipo de jailbreak já visto no iOS, que nunca teve um jailbreak desse jeito, que até então a gente tinha 4, né? O Tethered, que é aquele chato que crasha o aparelho na tela da maçã, que toda vez que a gente tinha que reiniciar o aparelho, a gente tinha que conectar no computador para poder reativar o jailbreak para sair da tela da maçã. Esse é o Tethered, né? Só teve esse tipo de jailbreak lá no iOS 6.1.6, para quem era antigo dono de iPhone, né? iPod 3GS e iPhone 3, acho que na época, 3G também, tinha esse problema, né? Esse tipo de jailbreak, então jailbreak muito arcaico, muito antigo, não tem mais hoje em dia, né? Mas ele ainda tem, né? Ainda poderia surgir alguma ferramenta no futuro que seria Tethered, né? Mas no caso aí tem esse tipo de jailbreak. Tem o semi-Tethered que a gente já está acostumado, que é o Uncover, certo? Aí vai, né? O Taurine, entre outros, que aquele IPA que a gente pode ali reativar o jailbreak no aparelho, né, que é o semi-permanente, semi-untethered, né, e o que acontece? Depois ele tem, como é um IPA, tem um certificado ali por trás, quando o certificado revoga, a gente tem que ficar reassinando no Reprovision, né, assim que funciona. Então, esse é o semi-untethered, e tem o untethered, que é o permanente, que é aquele caso dos jailbreaks antigos ali dos aparelhos de 32 bits, que a gente botava o jailbreak no aparelho, vocês podiam desligar o aparelho, reiniciar, deixar a bateria acabar, e quando vocês ligavam o aparelho já estava tudo funcionando, sem precisar de IPA, sem precisar de computador, nem nada. Certo? E tem também o jailbreak rootless, que é um jailbreak que instala um IPA na área de trabalho nossa, e funciona como semi-permanente, só que o rootless ele não tem acesso ao Cydia nem o Cilela, né? Ele instala junto com o IPA dele o Fusa File Manager, que a gente instala os debs por lá, né? E com algum acesso root em algumas pastas só do sistema root, não seria em todas, mas só na pasta de varredura, que é a var, né? Esse é o jailbreak rootless. Aí a gente até então tinha esses 4, né? Agora a gente vai ter uma quinta versão de jailbreak, uma versão que nunca teve
até hoje no sistema iOS, que vai ser esse jailbreak OpenSSH, né? Vamos esperar para ver como que vai ficar esse Project 69. Quando tiver notícia eu trago para vocês, e o link desse post no YouTube, até do Twitter, até mesmo para vocês abrirem as imagens e olhar, certo, gente? Vai estar lá aí na descrição, vocês vão lá e olha, certo? Agora, gente, o que acontece também? Agora vem a notícia ruim, né? Esse Project 64, eu já pesquisei ele também no Reddit, certo? Eu quero chegar nesse negócio aqui para vocês aqui, né? Mas calma aí que eu vou lá no Twitter aqui, certo? Isso é que eu vou deixar na descrição. Então, novamente falando, Project, eu tava falando 64, não, é 36, certo? Vai suportar qualquer versão do iOS do 15 ou superior, certo? iOS 15, tá? Não é iOS 16, não, certo? Só para aparelhos A9 e A11, né? Que tinha o exploit ali da Checkra, né? Da Checkmate. E aí, gente, alguns desenvolvedores do jailbreak no Twitter, agora vou entrar no caso 2 aí, certo? Aquele caso era o caso melhor, né? Estão agora, né, reclamando aí, certo? Que a Apple acabou de vez no iOS 16, na versão final do iOS 16, aqui é o Tim Star, certo? Um dos desenvolvedores do jailbreak aí, né? Aqui, ó, tá dando parabéns, né, assim, de forma irônica para a Apple, né? Que ela matou de vez os jailbreaks baseados no CEP, certo? E no Checkmate, que é o exploit do Checkra, para todos os usuários finais do iOS 16, ou seja, iOS 16 versão final, certo? Não são os betas, né? Aí, ou seja, né, com isso aqui a Apple matou o Checkmate, né, com a versão final do iOS 16, ou seja, ela acabou de vez com esse exploit desse jailbreak que eu trouxe para vocês agora, esse novo aí, certo? Esse SSH, código que trabalha também em exploit do Checkra. O Blizzard também, que o JAWSNow está produzindo aí do iOS 15 até o 15.6.1 e do iOS 16.0 beta até o iOS 16.0 beta 8, antes do iOS 16 versão final que saiu aí dia 12 agora na praça, né? O que acontece? A Apple também matou aquele exploit. Eu falei que a Apple ia tentar, né, gente? Só que eu não tinha novidade sobre o iOS 16 versão final, né? Eu falei no último vídeo que a versão final não prometia nada. E tá aí, gente. A Apple conseguiu barrar qualquer jailbreak via o exploit do Checkra agora. Então, todo jailbreak que vocês vê que eles estão trabalhando acima do exploit do Checkmate, vocês podem saber, a iOS 16 versão final para frente não vai ser compatível esse tipo de jailbreak, né? E aí, gente, né, iTouch CEP exploits, né, para os usuários finais do iOS 16 versão, ou seja, a iOS 16 versão final, né? Aí tá falando, né, que os aparelhos tipo A11 com Checkmate, né, ou seja, o exploit do Checkra, né, eram baseados, né, e agora em jailbreak não serão mais possíveis e nem praticáveis a iTouch o CEP exploit, ou seja, os exploits do CEP, certo? Já vou falar o que significa esse CEP com o S aqui, certo? E aí tá falando que reservistas, né, finalizam as suas palavras, né? Aí o pessoal aqui embaixo comentando, um monte de desenvolvedor do jailbreak aqui comentando aqui, certo? O Tim está mesmo replicando o seu próprio tweet, né? Aqui a desenvolvedora lá do app Symfony Field, junto com a Karen também, que é o TJK Raw, certo? Aí tem aí, ó. Aí tem uns pessoal conversando aqui, certo? Aí tem uns caras famosos aqui embaixo. Que vocês podem ver isso aí, certo? Também eu acho que vou deixar na descrição também esse post aqui, né? Da Tim está falando sobre isso. Mas enfim, gente, vamos chegar ao que é o CEP de verdade, o que a Apple matou com isso aí na versão final do iOS 16, né? É por isso que eu falo, quem atualizou para a versão final do iOS 16, né, já se tomou bonitinho no toba, né? E aí, gente, aqui eu botei um texto, né, sobre o CEP, o que significa lá no Reddit, aqui no Google Tradutor, né? E ele traduziu do inglês para o português para mim, certo? Aí fala assim que o CEP é o Secure Enclave Processor. Ou seja, que o Google Tradutor não traduziu porque Secure Enclave do inglês para o brasileiro não tem
uma tradução certa, certo? Mas é provavelmente o processador, certo, de travas de segurança do seu aparelho, certo? É o processador de trava de segurança, ou seja, é um componente físico existente dentro do nosso aparelho, certo? É um hardware, certo? E que a Apple usa ali firmwares, certo? Nas suas versões do seu iOS, ou seja, quando ela atualiza o iOS, vem ali um processamento ali, firmware, que, né, ativa esse processador para ele estar ali sempre compatível com as funções do novo iOS, certo? Só que o que acontece? Já vou falar para vocês o que a Apple fez. No iOS 16, versão final agora, certo? Do iOS 16, a Apple não botou mais no IPSW ali, né, que é o arquivo responsável ali pela atualização do nosso software, não botou mais a parte do CEP. Ou seja, os aparelhos que tem o CEP, esse processador ainda vai ter, certo? Só que as versões do iOS não vai ativar mais esse processador nos aparelhos que o tem mais, certo? Então ele vai servir para nada mais no sistema, certo? Como que vai ficar o processamento de segurança agora da Apple? Deve ser um outro processo que a gente ainda não tem informação, né? Mas vamos aguardar mais para frente, né? Aí, beleza. Aí ele também falou, eu sei o que é, mas não tenho certeza para falar sobre, né? Então o cara que tá falando lá no Reddit, né? Aí tá falando que ele lida com as travas de segurança, né, no seu dispositivo, ou seja, Touch ID, Face ID, as contas do Apple Pay, né, com o cartão de crédito da Apple e etc, né? Ou seja, tudo que é referido a segurança e dados pessoais era esse processador de trava de segurança, ou seja, o CEP que mexia com isso, né? Aí tá falando que o CEP é seu próprio chip na placa lógica, ou seja, já falei, é um chip que tem na placa lógica do seu aparelho, certo? Então é um hardware, certo? Que a Apple ativa por firmware nos seus iOS, né? Nas suas versões de iOS. E, portanto, requer o seu próprio firmware para lidar com isso. É justamente o que eu tô falando, um firmware que tem dentro do software da Apple. Por exemplo, o firmware, o que é aquilo? Quando a gente vai atualizar o nosso aparelho, né? Lá nas configurações do aparelho lá, né? Nos ajustes e atualização de software, caso a gente queira atualizar. Ou então a gente conecta via cabo USB no iTunes, o nosso aparelho ele faz a restauração todinha de software, exceto cai lá na telinha da maçã, que vem uma barrinha enchendo, né? Quem já mexeu com isso sabe como funciona, né? E depois que a barrinha enche, antes do aparelho ir para a tela de olá, né? E para a gente fazer as configurações iniciais do nosso aparelho, uma outra tela da maçã também aparece, só com uma barrinha dessa vez bem menor, bem mais fininha, e vai enchendo uma barrinha branca ali também, só que ela é bem mais fininha, e antes dela encher fala que tá checando o firmware do aparelho, ou seja, a atualização de software através do IPSW, que é o arquivo de atualização de software do nosso aparelho, que injetava aquela configuração no CEP, certo? Nesse processador de travas de segurança ali do nosso aparelho. Agora, quem recebeu o iOS 16, a versão final, vai ver que aquela parte da tela da maçã com aquela barrinha fininha falando de verificando o firmware do aparelho já não apareceu mais, entendeu? Então já pulou ali, quando a tela da maçã, primeira barra branca grossona, chega no final o aparelho já cai na tela de olá, ou seja, o CEP do seu aparelho, o seu processador de travamento de segurança já não está mais ativo a partir do iOS 16.0 versão final, né? E vocês vão entender o porquê que isso aí cai no jailbreak já, certo, gente? E aí tá falando, né, isso que eu já li, né? E aí requer o seu próprio software para lidar com isso, beleza. Aí tá falando aqui, ao atualizar seu firmware, você também atualiza o firmware no CEP. Acabei de falar, né, gente? Para acompanhar com a versão atual do iOS, né? Por isso que qualquer versão que vocês vão atualizar ou abaixar, fazer downgrade, também já não vai ter mais esse negócio de downgrade. Tinha aquela opção ali do CEP ali no final, ali na telinha da maçã, certo? E aí, né, para lidar com isso. Aí, para acompanhá-lo, já li, né? Ao restaurar o dispositivo, acabei de falar, se o firmware CEP que você está instalando não for compatível com o firmware iOS que você está instalando, uma das poucas coisas acontecerá. Ou seja, o pessoal que já está acostumado a fazer downgrade, né? Você está com uma versão atual do iOS ali que você quer descer, certo? Aí o que está falando aqui é o seguinte, você está com uma versão do iOS atualizada com CEP, um firmware CEP ali de segurança,
incompatível com a versão que vocês querem descer. Se der algum problema na descida ali, certo? Do iOS que vocês querem descer, fazer o downgrade. Se for aquela versão que você está querendo descer incompatível com o CEP atual instalado da versão atual no seu aparelho, vai dar algum desses erros aqui abaixo, né? Aqui a primeira opção pode dar instalação falhará completamente, ou seja, o downgrade falhará completamente, não vai funcionar o downgrade, né? Segundo, a instalação será concluída, mas o Touch ID e todas as coisas tratadas pelo Secure Enclave falharão, certo? Touch ID, Face ID, certo? Código de bloqueio da tela de bloqueio, certo? Informações de cartão de crédito, senhas memorizadas, senhas do iCloud, chaves do iCloud. Aí vamos lá, tudo vai falhar. Então é por isso que eu já recomendo nem que o povo faça downgrade, né? Aquele povo que gosta de mexer com Future Restore, com iCloud Bypass, porque eles vivem ferrando isso aí, certo? Mas aqui é só um exemplo que eles estão falando de falhas que podem acontecer, né? Se o pessoal que faz downgrade, né, e botar um CEP diferente daquele que está no aparelho e não for compatível, tudo que for relacionado à segurança da Apple vai falhar. Aí também falha também o backup do iCloud, a restauração de backup do iCloud, porque o iCloud mexe com segurança também no nosso aparelho, então vai falhar tudo, certo? Então esse chip, esse processador era super importante no nosso aparelho até então. Agora com a versão final do iOS 16, né, que saiu no último dia 12 de outubro aí, 12 de setembro, aliás, desculpem, vamos ver para onde que a Apple jogou, né, que a segurança continua. Porque o iCloud continua, o Touch ID continua, o Face ID continua nos nossos aparelhos, só que agora deve ser por um outro método que a gente ainda não conhece, né? E esse novo método deve ser no hardware dos aparelhos do 14 que lançaram aí, né? Do iPhone 14, dos iPad novos que tiveram aí, né? Junto com o iOS final no iOS 16 aí, agora 12 de setembro. Saiu novos aparelhos na praça, como já falei no vídeo anterior aí no canal, né? Que sairiam novos aparelhos. E aí deve ter outra configuração dentro deles que a gente ainda desconhece, né? A gente vai saber no futuro aí, né? Aí a terceira falha que pode acontecer é bricar o dispositivo. É aquilo que eu já falei. Isso aqui também que acontece com o jailbreak quando a gente não desativa os códigos de bloqueio. Brica o aparelho na tela da maçã. Deixa em boot loop eterno. Então é como eu já falei. Sempre que vão fazer jailbreak, fazer alguma coisa no aparelho, desativa os códigos de bloqueio. Por causa de quê? Isso que eu já sabia, certo? Que os códigos de bloqueio são configurados pelo CEP lá, do chip do aparelho, certo? Aí vocês vão fazer jailbreak, vocês vão precisar de acesso à pasta root, vocês estão, assim, descriptografando toda a segurança da Apple. Aí se tiver alguma segurança, dá conflito ali, barra tudo, aí o aparelho brica, certo? Então esse terceiro que eu já sabia que acontecia há muito tempo, né? Que pode bricar o dispositivo, ou seja, crachar na tela da maçã, né? Então, mexer com o CEP é uma coisa muito errada, certo? Então, quer dizer, então o jailbreak, gente, é aquilo que eu falo, não dá perigo se vocês desativarem todos os códigos de bloqueio, certo? Mas como vocês podem ver, tudo que vocês forem fazer no aparelho, se vocês não desativar os códigos de bloqueio no aparelho de vocês, tudo que for bloqueio, pode dar ruim uma hora ou outra, né? É o que tá falando aqui, né? Aí tá falando que em pequenas atualizações do iOS, o Secure Enclave geralmente permanece relativamente intocado, mas a Apple às vezes também pode atualizar o firmware CEP bem como o iOS. É aquilo que eu falo, né? Para quem, por exemplo, tá no iOS 15 aí, né? Vamos falar agora do iOS 16, né? Que o 15 já vai deixar de existir daqui uns tempos, né? Aí tá no iOS 16 Beta 8 agora. Aí vai atualizar para o iOS 16 versão final. Vai sair do beta e vai para o final, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Me falaram que do Beta 8 para o iOS 16 versão final teve poucos mega. Só 200 mega ali a mais, né? Aí naquilo, a Apple, o que acontece? Ela, por exemplo, do iOS 16 Beta 7 para o Beta 8, ela botou ali uns 100 mega só de arquivo, certo? Mas ela deixou o CEP, né, esse processamento intocável, porque era um beta do iOS 16, ela não precisou de mexer no firmware, certo? Só que agora do Beta 8 para o iOS 16 final, ela mexeu no CEP, ou seja, desativou o CEP de uma vez por todas, né, para sempre, né? Então, quer dizer, em algumas versões ele fica intocado, né, o firmware, ou seja, do Beta 7 para o Beta 8 do iOS 16, ficou intocado, não mexeu no CEP para nada.
né? Porque a versão dele foi compatível ali, certo? Tanto no beta 7 quanto no beta 8. Mas em algumas versões ela mexe no CEP para ser compatível, né? Por exemplo, o beta 8 deixou de existir o CEP, no 16 final já não existe mais, certo? E aí ela já mexeu, então ora ela pode mexer e ora não. Isso aí é muito relativo, certo? E aí, gente, ao usar o Future Restore, isso aqui é para quem gosta de fazer downgrade, certo? E pegar aqueles famosos SH blobs, né? Por isso que eu falei no caso de downgrade aqui em cima. É por aqui que eu queria falar, né? O firmware CEP que você está tentando usar é assinado separadamente do firmware do iOS. Portanto, geralmente é necessário usar um incluído na versão mais recente do iOS. Ou seja, gente, quem já mexeu com o Future Restore para fazer downgrade sabe, né? Que quando vai fazer downgrade, o Future Restore pede que você tenha baixado no seu aparelho o IPSW, certo? Ou seja, o software IPSW, o software do iOS mais atual que o seu aparelho recebeu pela Apple, ou seja, o mais atual assinado. Além de você ter o blob da versão mais atual do iOS, além do IPSW, quanto o blob também SH da versão que você quer descer, também com o IPSW da versão que você quer descer, por causa de que ele vai pegar o CEP, certo? De uma versão da mais recente e da que você quer descer. Por isso você teria que ter as duas ali ao mesmo tempo no aparelho, certo? E aí, né, tá falando aqui, portanto, geralmente é necessário usar incluído na versão mais recente do iOS, que eu acabei de falar. Isso pode causar incompatibilidades, porque às vezes, especialmente durante grandes saltos, como do iOS 11, né, do 10 para o 11, o CEP é atualizado de uma forma que o firmware se torna totalmente incompatível com a versão mais antiga do iOS, para que eles não possam conversar entre si. Então os processos do SE, ou seja, Secure Enclave, né, trava de seguranças da Apple, são quebrados. Ou seja, para quem quer descer, por exemplo, de uma versão para outra, certo? Dentro do mesmo iOS, ou seja, uma versão, por exemplo, vamos supor, do iOS 16 final para o iOS... Não, final não, esquece. Do iOS 16 Beta 8 para o iOS 16 Beta 1. Pode, por causa de que está dentro do iOS 16, né? E aí não tem o problema de Secure Enclave ali, que é o mesmo ali para todos. Então você vai ter que ter, né? Vamos supor que o Beta 8 fosse assinado hoje. Você vai ter que ter o IPSW do Beta 8 e do Beta 1 ali. E você vai ter que ter os SH blobs dos dois. Ô, gente, só tô dando exemplos aqui, certo? Porque vai ter gente que vai me perguntar, ah, então me ensina como que faz downgrade. Não tem downgrade para essas versões, certo, gente? Só tô dando exemplo aqui, né? Então, gente, aí o que acontece, né? Agora, por exemplo, vamos supor que se você estivesse no iOS 16 Beta 8 e fosse dar um salto muito grande, ou seja, não fosse para o iOS 15.6.1, não fosse para o iOS 15.5, fosse para, por exemplo, quisesse descer, por exemplo, para o iOS 15.1.1 para ficar compatível com o Chariot, com o Fugo, enfim, né? Aí você já dá esse passo gigante. Só que aí nota, o iOS 16 Beta 8 já faz parte do iOS 16, mesmo sendo um beta já faz parte do iOS 16. E o iOS 15.1.1 ele faz parte de um outro iOS, que é o iOS 15. E o iOS 16, o CEP, ou seja, a segurança dele, é incompatível com o iOS 15. Então o povo que mexe com esse negócio de Future Restore, além de fazer downgrade e dar algum erro, pode acontecer esses problemas com o CEP de não serem compatíveis às seguranças e acontecer aqueles 3 erros que eu falei lá em cima lá. De brincar o aparelho, dos negócios do CEP não funcionar, ou seja, ficar tudo inativado e ainda dá, ou então dá, né, downgrade incompatível e não funcionar o downgrade, né, e não adiantar de nada o processo, né, gente? E aí o que acontece, né? E agora, por que eu não dei como exemplo o iOS 16 versão final? Porque esse negócio de downgrade na iOS 16.0, versão final agora, do dia 12 agora, de setembro, acabou. Não vai poder fazer downgrade nunca mais para qualquer outra versão antiga do iOS. Vocês falam assim, ah, Ítalo, mas se tiver jailbreak tem como fazer downgrade. Não, gente, não. Porque o downgrade só era possível graças a esse CEP que tinha no firmware dos nossos iOS. E por isso que o Future Restore pedia que a gente tinha que ter o firmware IPSW do iOS mais atual assinado pela Apple,
certo? Do que estava no nosso aparelho, tanto como os SH blobs, certo? E tanto também como o IPSW da versão que a gente queria descer. Por causa de que ele ia pegar o CEP, ou seja, a segurança das duas versões ali, da que a gente tá e que a gente quer descer, certo? Daqueles IPSW, ia comparar e ia fazer o downgrade pra gente. Agora, como as versões agora do iOS 16.0, versão final agora do dia 12, não tem mais esse arquivinho ali dentro do IPSW falando sobre o CEP, o Futuri Restore já vai dar erro na hora, que ele precisa do CEP e não tem mais o CEP ali. Entendeu, gente? Aonde que mora as grandes sacadas? Então, vamos lá, né? Então, quer dizer, iOS 16.0, versão final, a Apple matou de vez o downgrade, certo? Então, quem subiu para essa versão já se lascou legal. E aí vocês falam assim, eu tô no 16.0 beta 8. Ainda terá a chance de fazer downgrade no futuro, certo? Que ainda não, o CEP não morreu ali no beta 8, ali do beta 1 ou beta 8. Mas da versão final já não tem mais o CEP, então já era, foi pro saco, entendeu? O CEP vai continuar existindo nos nossos aparelhos ali no hardware, né? Que é o chip ali, o processador de segurança ali, certo? De segurança protegida. Só que dentro do firmware do iOS, né? Ou seja, dentro da atualização de software do iOS, não vai ter mais a configuração dele. Como que vai fazer a configuração dele, não sei. Ou então vai ficar simplesmente um componente existente ali no nosso aparelho, mas morto, né? Por exemplo, também o Procedure Crawl, né? Remote Procedure Call, né, do Windows ali 10 ali. A gente tem esse processamento de segurança ali, né, de serviço remoto do iOS, do Windows, né, desculpe, mas lá nos serviços do Windows, né, quando a gente vai lá nos serviços lá, fala que ele só tá ali para compatibilidades com computadores Windows mais antigos, só que ele já não tem mais função nenhuma mais no nosso Windows ali, certo? Então ele não serve de nada, fica sempre ativo, mas só por compatibilidade, mais por compatibilidade do que uma função ali qualquer, né? E é isso aí que vai ser o CEP agora no nosso aparelho, esse processador aí. Ele vai ficar ali por compatibilidade, até quando a Apple quiser manter ele, só que ele já não vai ter mais ajuste nenhum mais no nosso aparelho e não vai servir mais para nada. Só vai ficar ali porque ele faz parte do nosso sistema, do nosso aparelho, né? Porque a Apple também não vai pegar os aparelhos ali, os iPhone 13, os iPhone 12, os iPhones 10, 11... o meu iPad 5, o iPad 6 de quem tem, os iPad 8 e 9 aí, ele não vai mandar a gente levar isso numa assistência técnica para os caras tirarem a tela do nosso aparelho e ir lá e remover o CEP. Não, vai ficar ali, entendeu? A Apple não vai querer mexer com isso, vai continuar permanecendo no nosso aparelho, só que não vai ter mais função nenhuma, certo? E a segurança, como eu falei, deve ser outro tipo de segurança agora, né, gente? E aí, vamos ver, aí beleza que já falei, né? Para que eles, tá? Já li aqui. Portanto, você deve certificar-se que o firmware CEP que você está usando é compatível para qual você está restaurando. Ou seja, para quem for fazer downgrade. Só que no caso do iOS 16.0 versão final, não tem mais o CEP, então não dá mais para fazer downgrade, né? Então nem vai precisar mais de preocupar mais com isso de compatibilidade mais, certo? E para aqueles que estão dizendo que o Secure Enclave, certo, a trava de segurança da Apple, lida com mais do que processo de Touch ID, né, ou seja, do Touch ID, né, do dedo aí, do botão Home do aparelho, né, você está certo, por causa de que trabalha com Face ID, iCloud, aquele negócio tudo que eu já falei, né. Mas o seu telefone não precisa do Secure Enclave para funcionar. E, ó, gente, lembrando que isso aqui foi assim, né, umas dicas que eu peguei, né, lá no Redat é de 2015. Ou seja, se 2015 já estava falando que o sistema não precisaria do chip do Secure Enclave para funcionar, é por isso que a Apple matou agora no iOS 16 versão final, certo? Por causa de quê? Porque a segurança dela, ela injetava ali no processador do Secure Enclave no nosso aparelho, no hardware do nosso aparelho, só que parece que desde aquela época, 2015... as versões do iOS, ali, os IPSW, já tinha uma outra ali forma de instalar essas configurações de segurança no nosso aparelho que não precisava desse processador no nosso aparelho para nada. E agora a Apple matou de vez, entendeu? Então não precisa e agora já não tem mais, né? E aí, gente, o que acontece com... Agora vamos falar por que os caras do jailbreak ali, o TeamStar tá muito bravo com a Apple por causa disso, né? Matou de vez. Por causa do seguinte, gente, que o exploit do checkra, né,
Vocês lembram que lá no iOS 14, qualquer versão que a Apple soltava nova do iOS, o checkra já estava no mesmo dia fazendo um jailbreak para ela, né? Era a gente só ir lá nos ajustes lá do checkra no computador e ativar a chave lá de Allow Untested iOS Devices, ou seja, permitir fazer jailbreak em todas as versões não testadas da Apple, certo? Em All Untested, ou seja, em versões de aparelhos não testadas, certo? Que não importava, qualquer versão do iOS que soltava já tinha jailbreak ali com o checkra. Vocês lembram que maravilha que era isso? Pois é, porque o checkra pegou uma falha de segurança nos processadores do nosso aparelho, certo? Uma falha física no processamento. Então não importava qual versão de iOS que a Apple lançasse ali, que aquele jailbreak era compatível. No iOS 15, essa falha de segurança, gente, não deixou de existir. Só que a Apple ela fez alguma configuração ali no firmware, certo? Do CEP ali com a iOS 15, que impossibilitou que o checkra parasse ali, que o checkra funcionasse, por isso que o checkra até nesse exato momento não soltou ainda um jailbreak para o iOS 15. Certo? E os caras falaram que vai soltar, só que não agora, né? Provavelmente outubro, novembro aí com o checkra, né? E aí o que acontece, gente? Então quer dizer, a Apple só pelo IPSW do iOS 15, ela já ferrou uma brecha de segurança no processador, que no iOS 14 não era problema para o checkra. E com o iOS 16, ela acabou de vez com essa falha do hardware, certo? Que provavelmente estaria nesse Secure Enclave, que ela matou de vez esse processador do Secure Enclave no nosso hardware, no nosso aparelho. Ou seja, qualquer jailbreak agora baseado nessa brecha, dessa falha nos nossos aparelhos, certo? E esse balaio de gato todinho de iCloud bypass, certo? Esse negócio de downgrade, o bypass do iCloud não sei como que vai funcionar. Só que a Apple bateu de frente no iCloud também com essa versão final do iOS 16 aí, certo? Que eu tô sabendo já que muitos aplicativos nem estão funcionando, aplicativo de terceiro, né? Aqueles que a gente instala pelo Scarlett, Sign e muitos outros aí não estão funcionando, né? Então vamos ver como vai ficar mais pra frente, né? Mas esse negócio do Secure Enclave, esse negócio do CEP aí, né, do firmware ali para fazer downgrade de versão, não funciona mais. Qualquer jailbreak que era no passado intermitente com esse CEP também, com esse processador aí de segurança atribuída ao nosso aparelho, também não vai funcionar mais. Ou seja, o checkra nunca mais vai funcionar no nosso aparelho. Então quer dizer, ele pode funcionar agora no iOS 15, que eles estão fazendo uma versão do checkra para ser compatível com os aparelhos já compatíveis no iOS 14 para o iOS 15, certo? Só que no iOS 16, versão final para cima, esqueçam, checkra nunca mais vai existir, certo? Então vai ficar como o Red Now lá no iOS 5. Teve o seu momento de glória, só que finalmente acabou, certo? Então, quer dizer, a Apple nesse iOS 16.0, versão final dela, matou de vez pro checkra, nunca mais vai ter, certo? Matou de vez qualquer novo exploit que mexia com esse hardware do nosso aparelho do CEP, já não vão ter mais, certo? Matou o Blizzard jailbreak do GeoSNAW, por causa de quê? Porque o GeoSNAW trabalhava justamente numa falha do sistema no iOS 15 e nos iOS 16 até os 16 beta 8, certo? Justamente a mesma falha de segurança do CEP, que era uma falha do checkra, né? Então o CEP novamente é o Secure Enclave processador, né? O processador de segurança bruta aí do nosso aparelho. Como ele já não vai ser mais ativo do iOS 16.0 versão final, então acabou de ver isso também com o Blizzard Jailbreak. Então quer dizer, o Blizzard quando sair na praça é isso mesmo que eu falei. Vai ser todas as versões do iOS 15 e iOS 16 até o Beta 8 só. O iOS 16 final já era. Acabou também com o Blizzard também. Acabou com a brecha do Linux Mint e do Fugo 15, porque também era baseado no checkra, certo? Então, quer dizer, o Ancover, apesar de suportar todos os aparelhos que tiverem entre o iOS 15.0 até o 15.5 Beta 4, e vamos ver como vai ficar os outros aí, apesar de ser subestimado numa falha do checkra, ou seja, desse CEP, certo? Ele ainda seria compatível com todos os aparelhos que não eram compatíveis antes com o checkra. Então é aquele jailbreak universal contra esse Ancover sair, né? Mas matou também o jailbreak do Ancover com o Fugo 15 no iOS 16.0 versão final. Então quer dizer, gente, né? Vamos aguardar aí. Então acabou de vez também com aquela brecha também, certo? Do substitute que a equipe do Ancover junto com
com ali a equipe ali do Linus Heinz ali, né, do Fugo 15, fizeram, né, vocês lembram, né, o substituto para suportar qualquer versão do iOS 15 e qualquer versão do iOS 16. Esse substituto agora do iOS 16.0, versão final, já não serve mais para nada também, porque a Apple acabou ali com uma parte ali do software e do hardware que antigamente, né, eles tinham botado a função ali naquele Deb ali novo do substituto dele. Então eles vão ter que fazer uma nova versão do zero daquele substituto do jailbreak para ser compatível do iOS 16.0 versão final e todas as versões novas que a Apple lançar agora daqui para frente em 2022 e 2023 aí do iOS 16. Então quer dizer, né? Olha só a chuva que a Apple deu. Eu sabia, sabe por causa de quê, gente? Eu falei com vocês que não atualizassem para a versão final do iOS 16 quando ele surgisse na praça. Eu já estava esperando, por causa de quê? Foi muita coisa junto. Primeiro, essa pá de jailbreak que o GeoSNAW estava produzindo com as versões mais recentes do iOS 16. Eu sabia que a Apple não ia deixar isso barato, né? Lançou a versão Beta 1, lançou a Beta 2, a Beta 3, a Beta 4, a Beta 5, a Beta 6, a Beta 7. Tava o GeoSNAW trabalhando com o Blizzard. A Apple tentou lançar o Beta 8 para barrar o Blizzard e o GeoSNAW foi lá e fez. Para o Beta 8 deixou a sua ferramenta compatível, que ele está aí desenvolvendo para soltar, certo? E aí vem a equipe do Uncover, junto com a equipe ali do Fugo 15, e solta esse substituto para ser compatível com qualquer versão do iOS 15 e 16. O que a Apple fez, né? Ela não tem posse da ferramenta do Blizzard do GeoSNAW, mas ela pegou lá no site do iOS App Updates o DEB ali desse substituto do iOS 15 e 16. Então ela ali dentro devia ter visto ali com seus desenvolvedores, né? Ela pagou os desenvolvedores dela, né, para verem ali, estrinchar aquele DEB e ver aonde que tinha falha ali que eles estavam conseguindo esses jailbreaks aí nas betas do iOS 16. Bom, eles deviam ter descoberto que tinha alguma coisa a ver com esse CEP, certo? Com esse processador aí que a Apple fez. Então vou acabar com isso logo. Vou soltar o 16.0 já com esse CEP fora do balaio. E foi isso. Matou tudo de uma vez por todas. Então, gente, quem tá no iOS 16.0, versão final hoje, não é as betas, certo? Quem tá na versão final é aquilo que eu já falei. Podem aguardar o jailbreak para vocês só lá em outubro ou setembro, outubro e novembro agora de 2023, no lançamento do iOS 17. Foi aqui que eu falei, jailbreak agora vai ser anual, certo? E quem tá até o Beta 8, fica por aí mesmo, porque o seu aparelho ainda tem um CEP. Se no futuro tiver como fazer downgrade, você ainda pode descer. Mas se você pular para o iOS 16.0, versão final, do dia 12 agora de setembro, você não vai ter mais esse CEP dentro do seu dispositivo, aí você não vai poder mais fazer downgrade. Então, quem já subiu para o iOS 16.0, lá no futuro, quando tiver jailbreak para ele, certo? E tiver ali o downgrade, acabou essa história de downgrade. Não vai existir mais downgrade para as versões acima para essa versão do iOS 16, versão final, e nem para os seus superiores agora, que a Apple matou de vez por todas esse CEP, né? Dando uma barra final ao jailbreak do Blizzard, dando uma barra final ao jailbreak atual do Uncover, e todos os outros aí, do China 12, enfim, né? Agora os caras do jailbreak vão ter que fazer um jailbreak do zero, certo? Do zero agora, para o novo iOS 16 aí, versão final na praça. Então, quem já atualizou para o iOS 16 versão final, se lascou, certo? Pode esperar lá para 2023 agora, certo? Mas esse negócio aí de certificado não vai ser muito problemático para vocês, agora que já tem um Developer Mode ali nos ajustes do aparelho, né, que permite instalar aplicativos de terceiro sem revogar por ali. Vamos ver como essa história também vai ficar. Eu acho que a Apple também vai barrar isso um pouco, porque ela não gosta desse negócio de certificado pago, já falei para vocês, ela tá batendo em cima disso, mas ela também não gosta que a gente instale aplicativos de terceiro no nosso aparelho. E quanto àquela justiça lá na Europa e nos Estados Unidos, certo? Não forem para frente com que a Apple vai ser obrigada a disponibilizar instalação de aplicativo de terceiro no nosso aparelho sem nunca revogar, e quanto ela não ganhar ou perder aquela causa lá, vai tentar barrar ao máximo. Então podem ter novidades que ela vai bater nisso aí ainda, certo? Nesse Developer Mode aí também. Então é isso, gente. Vamos aguardar mais notícias aí no futuro para o iOS 16 ainda, certo? E vamos aguardar as boas aí para quem ficou do iOS 15 até o 16 Beta 8.
Quem foi pro iOS 16 versão final, saiu do beta 8 foi pra versão final, certo? Achando que poderia ter jailbreak pra você, já se lascou. Só setembro, outubro do ano que vem e olhe lá, certo? Já o iOS 15 demorou até aqui, quase no lançamento final, acima do lançamento final do seu posterior com o iOS 16. Quem dirá como vai ficar agora do iOS 16 versão final agora e do iOS 17, 18, com as mais e amarras que a Apple vai criar ao longo dos anos, né? Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou extremamente enorme. Para alguns que reclamam que meus vídeos ficam grandes demais, se eu poderia diminuir, não. É muita informação. Mesmo assim tendo muita informação, tenho certeza que vai ter muita pessoa aí que vai se enrolar com esse negócio do Secure Enclave e não vai entender nada. Mas é isso, gente. Informação dada. Posteriormente, caso vocês não entendam aí, certo? Vocês provavelmente vão ver essas notícias do Secure Enclave no futuro aí no Felipe Tech, aí nos colegas do Jailbreak, certo? Então aí no YouTube, né? Os coleguinhas aí que fazem vídeo disso também. Então, quer dizer, canal aqui não vai sobrar para falar disso, né? Então vamos esperar as próximas notificações, certo? Então, novamente falando para resumir o vídeo hoje. Downgrade, Jailbreak, certo? E SSH Blob agora para o iOS 16 versão final, esquece. Por enquanto esquece. Jailbreak só no futuro, com novos exploits que os caras vão descobrindo aí, certo? Só que agora vai ter que ser tudo do zero de novo, né? Então quer dizer, a Apple bateu de cima, né? Então, mas para downgrade e salvar SSH Blob, não vai servir mais de nada. Por que vocês vão salvar Blob, SSH se não tem como fazer downgrade mais? Então vai ser duas coisas arcaicas. Salvar Blob de versão de iOS e fazer downgrade. Não existe mais, esquece. Depois do iOS 16.0 versão final, quem salvava Blob aí todo dia no site do Conan, não precisa mais salvar, porque não vai ter mais downgrade para o seu iOS mais, certo? Acabou. É isso, gente. Ficamos com essas novidades tudo por aqui. É isso, espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser.